capítulo de número 2, versículos 1 ao 4. Daqui a pouquinho os irmãos vão entender o que é que nós vamos estar falando aqui nessa noite. Mas eu estou muito alegre, porque eu já tenho sentido a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia, já temos sentido o mover do Espírito Santo em nosso meio. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 ao 4, diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Vou ler mais uma vez o versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Aleluia. Como o pastor Elias já disse, né? Hoje temos a ausência de alguns irmãos, mas, irmãos, quem perde é quem não vem. Quem não vem, perde. Mas sempre quem vem na casa de Deus, queridos, é abençoado. A Bíblia diz que aqui é o lugar da bênção. A Bíblia diz que só de nós estarmos unidos, Deus já ordena a bênção e a vida sobre nós. Bendito seja o nome de Jesus. Muito bem, queridos. O texto que nós acabamos de ler aqui, todo mundo conhece, fala sobre o dia do Pentecostes. O que significa Pentecostes? A palavra Pentecostes, ela significa 50, ou seja, 50 dias. O Pentecostes era uma festa realizada pelos judeus, que era também conhecida como a segunda maior festa do calendário hebraico. A primeira festa era a festa da Páscoa, onde que eles celebravam a passagem, a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida. E a segunda maior festa acontecia 50 dias após a Páscoa, que era chamada Festa das Primícias, aonde os judeus levavam os primeiros feixes, os primeiros molhos da colheita, para agradecer a Deus pela grande colheita, por tudo que eles haviam recebido do Senhor. E Deus, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele havia dito aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ali Jesus conversando com Pedro, ele disse: olha, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele ali conversando com Pedro, ele disse que ele inauguraria a sua igreja, e a sua igreja seria uma igreja triunfante, seria uma igreja vencedora, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas como que essa igreja seria iniciada? Como que essa igreja seria inaugurada? A igreja de Jesus, que Jesus prometeu que iria levantar, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Porque o dia do Pentecostes, ele simbolizava o início da colheita. E o dia do Pentecostes foi escolhido por Deus para que fosse a inauguração da igreja, o nascimento da igreja. Nós sabemos que quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha ali um grupo seleto chamado de apóstolos. Mas após ele ter subido aos céus, quando ele estava indo para os céus, ele disse aos seus apóstolos e também aos seus discípulos, porque existe uma diferença entre apóstolos e discípulos. Jesus, ele tinha 12 apóstolos,
A palavra apóstolo significa enviados em missão especial. Mas ele tinha milhares de discípulos. Então, a Bíblia diz que no dia que Jesus ressuscitou, 500 discípulos foram testemunha da ressurreição de Jesus. Mas eram apenas 12 apóstolos. Mas Jesus, antes dele subir aos céus, ele diz, olha, vão para Jerusalém, aguardem lá até que vocês sejam revestidos de poder. E assim que vocês forem revestidos de poder, vocês vão sair por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Sendo minhas testemunhas. Aleluia. E agora, irmãos, os discípulos, após Jesus morrer, ser crucificado, ele subiu aos céus. E após a Páscoa ali, os discípulos vão para Jerusalém. E eles ficam ali esperando, aguardando a promessa do Senhor Jesus, que ele havia dito que enviaria o Espírito Santo para eles. E a Bíblia diz que eles foram para Jerusalém, ficaram ali na casa de João Marcos e Maria, cerca de 120 irmãos. Era uma congregação de 120 crentes, 120 irmãos, esperando agora, irmãos, a promessa de Deus. Esperando a promessa do batismo como Espírito Santo. O que significa batismo com Espírito Santo? Revestimento de poder. A igreja precisava, antes de sair pelo mundo, ser revestida do poder do alto, ser revestida do Espírito Santo, para que pudesse testemunhar do poder de Deus, do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam ali reunidos, a Bíblia diz que estavam 120 irmãos reunidos ali naquele mesmo lugar. E de repente, aleluia, a Bíblia diz que de repente eles ouviram um som diferente. Um som de um vento veemente, de um vento forte, de um vento impetuoso. E foi enchendo aquele lugar, enchendo aquela sala, com o barulho daquele vento. Aleluia. E a Bíblia diz que quando os discípulos olharam uns para os outros, eles viram sobre a cabeça dos irmãos línguas repartidas como que de fogo. Oh, glória a Deus. Imagina, irmãos, ali dentro daquele cenáculo. A Bíblia diz, não diz aqui no texto, mas eu deduzo, que eles estavam ali com medo. O cenáculo estava fechado, porque a igreja estava sob perseguição. Cristo havia sido morto, e eles agora fechados, escondidos ali, clamando a Deus, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, aleluia. Eu imagino que estava escuro aquele ambiente, a Bíblia diz que ainda era de manhã, 9 horas da manhã, mas de repente clareou tudo. Aleluia. Eles olham uns para os outros e vê 120 línguas de fogo ali dentro daquele lugar. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que eles, quando olham, eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Oh, glória a Deus. Dá para imaginar, irmãos, que coisa maravilhosa. Os discípulos ali todos saltando de alegria, falando em outras línguas. Mas a Bíblia diz que eles não estavam falando qualquer coisa. A Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito Santo, falando das grandezas de Deus. Aleluia. Ali, irmãos, iniciou a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali foi a inauguração da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja triunfante, a igreja que iria se espalhar por todos os 4 cantos da terra. Mas eu quero nessa noite falar um pouquinho com os irmãos de como que vive uma igreja espiritual, porque a igreja não basta ser igreja, tem que ser igreja espiritual. O Espírito Santo precisa estar presente dentro dessa igreja. O Espírito Santo, ele hoje, a Bíblia diz que ele é o representante de Cristo dentro da igreja.
Jesus diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, eu vou enviar um outro semelhante a mim, que vai estar junto com vocês, e esse outro é o Espírito Santo de Deus, que habita no meio da igreja. Por isso que Jesus diz, enquanto vocês não forem revestidos de poder, enquanto vocês não receberem o Espírito Santo, não saiam para falar do Evangelho. Porque evangelho sem poder, irmãos, é lata vazia. Evangelho sem o Espírito Santo não transforma vida. Evangelho sem a presença do Espírito Santo é apenas conto da carochinha. Mas o evangelho pregado no poder e na unção do Espírito Santo, ele transforma a vida, ele liberta o homem, ele liberta a mulher, ele transforma, ele cura, ele opera maravilhas. E eu já estou sentindo esse Espírito Santo em nosso meio. Oh glória, aleluia. Tem que ser igreja espiritual. Hoje nós temos aí muitas, milhares de denominações sobre a face da terra. E isso é bom. Isso é bênção. Mas será que todas são espirituais? E é exatamente sobre isso que eu quero meditar aqui rapidamente com os irmãos. Como vive uma igreja espiritual? Primeiro, uma igreja espiritual, ela vive cheia do Espírito Santo. Como eu disse aqui, nós acabamos de ler aqui no texto de Atos 2 e 4. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos irmãos que tinha ali dentro da sala, irmãos, que eu mencionei aqui? Me ajuda aí? 120. Era 120 crentes. Aqui também eu imagino que deve ter uns 120 aqui, pelo menos. Tinha 120. E a Bíblia diz que não ficou nenhum de fora. Jesus não quer que ninguém fique de fora. Jesus quer encher as crianças com o Espírito Santo. Ele quer encher as irmãs com o Espírito Santo. Ele quer encher a mocidade com o Espírito Santo. Ele quer encher os obreiros com o Espírito Santo. Ninguém vai ficar de fora do poder de Deus. Aleluia. Porque na igreja, irmãos, todos precisam estar cheios. Porque todos são instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, a igreja espiritual, ela vive cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, para quê? Aleluia. Para anunciar com ousadia, Atos 4:31. Para anunciar com ousadia a palavra de Deus. A Bíblia diz que os discípulos, eles anunciavam, pregavam com ousadia. O que significa pregar com ousadia, irmãos? Pregar sem ter medo, sem timidez. O que tem, irmão, de crente tímido hoje? O que tem de pessoas que confessam o nome de Jesus, mas têm vergonha de falar do Evangelho? Mas a Bíblia diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E eles pregavam com ousadia. Alguém dizia para ele, não fala desse nome não, porque senão você vai para a cadeia. Aí que eles falavam mais ainda. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Então, irmãos, os crentes cheios do Espírito Santo vivem também alegre. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 52, fala assim: os crentes cheios do Espírito Santo, Paulo, né, e Barnabé, cheios do Espírito Santo, foram expulsos de Antioquia. Mas eles seguiam com alegria. Eles estavam alegres. Eles foram expulsos da cidade por estar pregando o Evangelho. Mas eles não saíram blasfemando. Eles não saíram xingando. Eles não saíram reclamando. A Bíblia diz que eles saíram saltando de alegria. Por que eles saíram cheios de alegria, irmão? Porque estavam cheios do Espírito Santo. A vida do crente cheio do Espírito Santo não tem lugar para tristeza não, irmão. Está na prova, está cantando o hino, está dando glória a Deus, porque ele sabe que a prova vai passar, a luta vai passar, e o dia de cantar vai chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Então os discípulos, eles apanhavam, tomavam chicotada, mas eles estavam cantando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós falamos outro dia acerca de Paulo e Silas lá na prisão, né? Lá a Bíblia diz que eles apanharam de vara, apanharam de chicote, foram amarrados no tronco, mas o que eles estavam fazendo de noite? Cantando e louvando a Deus, aleluia. O inferno não entende isso. O inferno fica louco quando vê um crente na prova cantando hino, quando vê um crente passando dificuldade, quando vê um crente passando até mesmo privação e cantando que a vitória vai chegar, que a luta vai passar, mas Deus conhece o teu coração. Isso é coisa de crente cheio do Espírito Santo, isso é coisa de crente convertido. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a igreja espiritual, ela vive cheia do Espírito Santo. E segundo, ela vive unida. Salmo 133. Quem sabe de cor Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, tapas e beliscão, socos e pescoção. Não é isso que está escrito? Não é soco e pescoção. Ó, quão bom, quão suave, ou seja, quão maravilhoso é que a igreja viva em união. E a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam todos unidos no mesmo lugar. A igreja nasceu unida, a igreja nasceu na união, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da união, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, unido em um só Deus, aleluia. E todos os que criam estavam unidos e tinha tudo em comum. A Bíblia diz que todos os irmãos que criam no começo da igreja, ninguém falava assim, ó, essa cadeira aqui é minha, viu, pastor? Não senta nela não deixa ninguém sentar não, porque essa cadeira é minha. A Bíblia diz, olha, ninguém dizia que isso é meu, isso é do fulano, isso aqui tudo é nosso. A Bíblia diz que era tudo em comum. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Na igreja espiritual, não tem esse negócio de alguém ser melhor do que o outro, de alguém ser mais bonito do que o outro. Nós somos todos iguais diante do nosso Pai Celestial. Isso é uma igreja espiritual. A Bíblia diz que, São João 1, versículo 7, que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Uma igreja espiritual, ela tem que viver essa comunhão. Agora, quantas pessoas, irmãos, na igreja, que não conversam um com outros? Conheço obreiro, conheço pastor que não fala, não menciona o nome do outro, mas está dizendo que faz parte da igreja, está dizendo que vai subir no arrebatamento. Isso é mentira. Não vai subir, irmãos, porque a igreja que vai subir tem que viver em união aqui na terra. Se você não consegue viver em união com o seu irmão aqui na terra, que é aqui na terra, a Bíblia diz que o nosso tempo aqui é de 70 anos, quanto mais na eternidade. Se você não suporta o seu irmão durante um período pequeno de tempo, você vai suportá-lo por toda a eternidade? Então a Bíblia diz, querido, que a igreja vivia em união. A igreja espiritual, ela vive em união. Estou lembrando aqui de uma dinâmica, uma certa feita, quando eu estava estudando teologia, fazendo bacharel em teologia, o professor, ele resolveu um dia, nós estávamos falando sobre, a gente na igreja, irmão, a gente fala muito sobre vitória, porque a Bíblia fala o seguinte, que quem vai entrar no céu são os vencedores. O que vencer vai herdar a coroa da vida, né? E a gente fala muito em batalha espiritual.
Então, para você chegar lá, você tem que vencer. Você tem que lutar. Só que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados, contra hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. A nossa luta, irmãos, é com o demônio, não é uns contra os outros. Então, o professor, ele falou, vou fazer uma dinâmica com vocês aqui, e ele fez ali um círculo, nós estávamos em volta, uns 30 alunos, e ele pegou e deu para nós uma bexiga e um palito de dente. Deu uma bexiga e um palito de dente para cada um. E ele falou, olha, vocês todos vão ficar aqui dentro desse círculo por 5 minutos. A dinâmica é muito fácil. E o detalhe é o seguinte, quem conseguir ficar 5 minutos sem estourar a sua bexiga, vai ganhar um prêmio. Aí entrou todo mundo dentro do círculo, né? 30 pessoas, cada um com a bexiga cheia numa mão, e cada um com um espeto, né? Com um palito de dente. E ele falou assim, olha, vai começar a contagem daqui a 3 segundos. E ele contou 1, 2, 3 e falou, já! Irmãos, dá para imaginar o barulho de estouro que começou ali. Pá, 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 um furando a bexiga do outro. Pá, pá, não gastou 15 segundos. Estava todo mundo com as bexigas estouradas. Aí o professor falou, mas o que vocês estão fazendo? O que vocês estão arrumando? Quem venceu? Aí ele falou, ninguém. Ele falou, quem mandou furar a bexiga? Eu não mandei ninguém furar a bexiga de ninguém. Eu falei que aquele que permanecesse com a bexiga cheia ia ganhar um presente. E eu tenho presente aqui para todo mundo. Eu tenho presente aqui para vocês 30. Só que ninguém vai ganhar. Porque você preferiu furar a bexiga do seu irmão do que conservar a sua. E assim, irmãos, acontece hoje também na igreja. Tem muita gente preocupada em furar a bexiga do outro. Ao invés de conservar a tua, ao invés de conservar a tua salvação, ele está querendo furar a bola do outro, está querendo murchar a bola do outro. Aleluia, o céu é para todos. O céu é para a igreja inteira, não é para meia dúzia, não. A Bíblia diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar-vos lugar, aleluia. Jesus foi preparar lugar para uma grande multidão. A Bíblia diz lá em Apocalipse, que eram milhares e milhares, milhões e milhões, vestidos de branco, com salva na mão. Aleluia. Mas a igreja espiritual, irmãos, ela tem que ter união. Ela tem que viver unida. Então, meus amados, vamos nos esforçar para nós vivermos em união. Vamos viver como igreja cheia do Espírito Santo. Vamos amar o nosso próximo de coração. Aleluia. Quem ama, perdoa. Quem ama, suporta. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele é muito... Licença. A Bíblia é muito enfática. Deus, ele conhece cada um de nós. Sabe que todos nós, cada um tem um temperamento, somos diferentes uns dos outros. Por isso que a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Jesus falou assim, olha, nisso eles vão conhecer que vocês são os meus seguidores. Se vocês fizerem o quê? Amarem uns aos outros. Mas é fácil amar uns aos outros? A Bíblia fala que é fácil você amar quem te ama. Mas e quem te deseja o mal? É fácil? Jesus diz, olha, não vai ter vantagem nenhuma você amar quem te ama. A vantagem vai ser você amar o teu inimigo. A vantagem vai ser você amar aquele que te odeia. Então a Bíblia fala também, suportai-vos uns aos outros.
Às vezes eu tenho uma diferença com o pastor Elias. Mas o pastor Elias, meu irmão, eu tenho que suportar ele. E da mesma forma, ele tem que me suportar, irmão. Nós somos irmãos, nós estamos na mesma caminhada. Falou, tem um detalhe aí que eu não gosto do pastor Francisco, mas eu quero entrar no céu com ele. Então vou ter que suportar. Nós temos que suportar uns aos outros, irmãos. Isso é igreja. Na igreja, lá, alguém pode dizer, mas na igreja primitiva era fácil, né? Porque eles viviam em comunhão, em união, partiam o pão, ia na oração ali, estava sempre junto. Será que não tinha diferença entre eles? Hã? Tinha. A Bíblia fala ali até sobre Paulo e Pedro, né? Paulo até fala, ó, teve uma vez que eu tive que suportar o Pedro na cara. Eu tive que resistir ele na cara, eu tive que reprovar ele. Mas eles brigaram por causa disso? Não. Então, irmãos, igreja é isso. Nós temos as nossas diferenças, mas nós estamos com o mesmo propósito. Estamos cheios do Espírito Santo. E crente cheio do Espírito Santo, ele ama, ele perdoa, ele tem comunhão um com o outro. E a igreja cheia do Espírito Santo, ela vive também, irmãos, pregando a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos 2:44. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. Então, Jesus, ele deu essa ordem à igreja. Antes da fundação da igreja, ele já deu essa ordem. Mas os discípulos não esqueceram isso. A Bíblia diz que depois, lá em Atos capítulo 8, versículo 4, no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. A Bíblia diz que houve uma grande perseguição ali em Jerusalém. Saulo de Tarso se levantou ali com os seus exércitos, com os seus soldados, para perseguir a igreja em Jerusalém. E eles foram expulsos de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que aqueles que foram expulsos, mesmo saindo de Jerusalém, para onde quer que eles fossem, eles iam pregando a palavra. Então, irmãos, a igreja espiritual, ela não para de pregar a palavra. Eu acho interessante que, por que tem tanto crente, aliás, dentro dos presídios? Às vezes, na época eu estava ali em São José da Barra, o pastor Edivar, ele tinha um trabalho ali na cadeia de Alpinópolis, né? De vez em quando a gente ia para lá para fazer esse trabalho, para visitar ali os presos e pregar o evangelho. E lá tinha uma congregação dentro da cadeia. E nós temos várias congregações dentro de cadeia. Só, mas como que é isso? Alguns convertiam lá dentro. Outros eram crentes que deram lugar para o inimigo e eles caíram e foram presos. Quando chegaram na cadeia, eles voltam para Jesus e querem a salvação. Então, irmãos, a igreja, ela não escolhe lugar para pregar o evangelho. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a igreja espiritual, ela não deixa de pregar o evangelho. A Bíblia fala, às vezes hoje tem um detalhe que a igreja moderna, as pessoas pensam que só os pastores, né, que tem que pregar. É o pastor que está na frente de tudo, né? O pastor tem que pregar, o pastor tem que evangelizar, o pastor tem que ensinar, o pastor tem que fazer tudo. Tudo tem que estar na frente, né? Mas o que a Bíblia ensina, irmãos, que pregar o evangelho é função de todos os discípulos. Por isso que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo para ser o quê? Testemunha. Para sair anunciando e pregando. E a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que a igreja foi crescendo. A igreja começou, como eu disse, com 120.
E depois, no dia do Pentecoste mesmo, a Bíblia diz que Pedro pregou um sermão ali, irmão, cheio do Espírito Santo, porque o pastor, o obreiro, cheio do Espírito Santo, quando ele prega, a coisa muda. E Pedro, agora, cheio do Espírito Santo, ele pregou uma mensagem, fez um apelo, e cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Cerca de 3.000 almas. E depois, mais alguns dias depois, Pedro e João, lá na porta do templo, chamada Formosa, eles vão entrando no templo, está ali um paralítico, pedindo esmola. E ele diz para Pedro, me dá uma esmola. Pedro falou, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Oh, glória. E o paralítico saltou, irmãos, e entrou para dentro do templo, glorificando a Deus. E a Bíblia diz que naquele dia, o número de crentes subiu para quase 5.000. Oh, glória a Deus. Era 120, passou para 3.000, agora já era 5.000. Só que o que acontece? É fácil, pastor, tomar conta de uma igreja de 5.000 pessoas? Hã? A Bíblia diz que começou a surgir problema agora na igreja. Começou a surgir problema entre as irmãs do círculo de oração. Que a Bíblia diz que eles começaram a discutir por causa das irmãs dos helenitas, né, que eram os novos convertidos gregos, que eles estavam fazendo acepção na hora de repartir ali a ajuda, né, para as viúvas. Aí eles foram lá e disseram para o discípulo, olha, está tendo esse problema assim, assim na igreja. Aí o discípulo falou o seguinte, não é lícito que nós deixemos a oração e o ensino da palavra para cuidar da assistência social. Então, vocês vão escolher agora 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e vai colocar sobre esse importante negócio, para cuidar das nossas viúvas, para cuidar das nossas irmãs. Mas nós vamos ficar na oração e na pregação da palavra. A obrigação do pastor, irmãos, é o que o pastor Elias falou aqui, é dar alimento para o rebanho, porque o rebanho alimentado, ele tem como sair, ele tem como pregar, ele tem como evangelizar, e o pastor intercede, ora e ensina, e a igreja vai. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, como vive uma igreja espiritual, vive cheia do Espírito Santo, vive unida, vive pregando a palavra e vive na doutrina. Atos dos Apóstolos 2:42. Diz a palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Oh, glória a Deus, olha que coisa maravilhosa. Toda a igreja, irmãos, cerca de, como eu disse aqui no princípio, de 3.000 pessoas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa doutrina? A palavra doutrina significa ensino, ensino sistemático da palavra. Os apóstolos, eles ensinavam aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Eles não ensinavam heresia, eles ensinavam a doutrina de Deus. Então, a Bíblia fala, irmão, sobre 3 fontes de doutrina. Como eu disse aqui, ensino, doutrina é ensino. E existem 3 fontes de doutrina, o pastor Elias já falou sobre isso, eu não vou aprofundar. Mas quais são essas 3 fontes? Primeiro, a doutrina de Deus, que a Bíblia chama de doutrina dos apóstolos, doutrina da salvação. Essa é a doutrina de Deus, é a doutrina que vem da boca do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Então essa era a doutrina dos apóstolos. Mas tem outra doutrina, outra fonte de doutrina que a Bíblia chama de doutrina de homens. Aquela que Jesus repreendeu os fariseus. Ele dizia, ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas, porque vocês colocam cargas no ombro das pessoas, e vocês nem com o dedo, vocês não querem carregar. Então eles colocavam fardos pesados
na vida das pessoas. E assim também, irmãos, existem hoje igrejas que colocam fardo sobre os irmãos, colocam peso, certas coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, que são seitas de fanáticos e que não levam ninguém à salvação. Mas isso é doutrina de homens. Mas Jesus fala, olha, esses aí me honram com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Misericórdia, irmãos. Misericórdias. Tem muitas igrejas hoje que canta bonito, prega bonito, faz tudo bonito, menos agradar a Deus. Porque ensinam doutrinas de homens, doutrina da bajulação. A Bíblia diz que nós estamos vivendo o tempo que o apóstolo Paulo diz, que muitos teriam comichão no ouvido e não suportariam a sã doutrina, e angariariam para si doutores para amaciar o seu ego. E hoje está cheio disso. Tem igrejas aí que estão abarrotadas, não tem onde caber gente, mas é porque estão recebendo doutrinas de homem. A pessoa está no pecado e o pregador está dizendo, Deus está contigo. Você vai vencer, levanta a mão e dá glória, porque a vitória é sua. Ao invés de dizer, conserta-te, põe sua casa em dia, porque senão o Senhor virá sobre ti, a hora que você não espera. Então, irmãos, a igreja espiritual, ela vive na sã doutrina. Eu não sou contra pregar prosperidade de maneira nenhuma. Porque o nosso Deus, irmãos, é Deus que prospera, é Deus que abençoa, mas a missão de Jesus aqui na terra, Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. A principal preocupação de Deus para com a tua igreja é a nossa salvação, é a vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Esse é o âmago do evangelho. É melhor, a Bíblia diz que é melhor você entrar faltando um olho, faltando uma perna, faltando um braço no reino de Deus, do que com o corpo inteiro ser lançado no fogo do inferno. Então, vive na doutrina, como eu disse, a doutrina de Deus, a doutrina de homens, e há também doutrina de demônios. Ah, mas tem isso, pastor, na Bíblia? Tem. Doutrina de demônios, doutrinas criadas lá no inferno. Sabe para quê, irmãos? Para desviar quem está no caminho da verdade. E a Bíblia diz que nos últimos dias iriam levantar homens amantes de si mesmos. Nós ouvimos, né, na nossa escola bíblica um pouco acerca disso. E nós estamos vivendo esses últimos dias, onde esses homens, usados por Satanás, estão se levantando para afastar as pessoas da sã doutrina. Prega bonito, canta bonito, mas ensina o caminho errado. A Bíblia diz que para a nossa alma existe apenas 2 caminhos. Não existe 3 caminhos, não existe 4 caminhos. A Bíblia diz que existe um que conduz à vida eterna e o outro que conduz à perdição eterna. Mas vamos lá, já estou caminhando para o encerramento. Como vive uma igreja espiritual? Ela vive em progresso constante. Atos 2:41, nós já falamos, né, que a princípio era quase 3.000 almas, depois subiu para quase 5.000, e Atos 5, versículo 14, fala assim, que a multidão dos que criam crescia cada vez mais. Agora já não dava nem para numerar, porque a multidão ia aumentando, a igreja ia crescendo. Então, irmãos, assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja espiritual, ela está sempre em crescimento. Às vezes alguém pode pensar, mas a igreja está crescendo devagar.
Mas você pode observar, sempre tem novas pessoas na igreja, sempre tem novos convertidos. Enquanto o Espírito Santo estiver agindo, enquanto o Espírito Santo estiver usando a igreja, sempre vai haver novas pessoas na igreja. Oh, aleluia! A Bíblia diz que Deus acrescentava a cada dia o número daqueles que haviam de herdar a salvação. A gente hoje tem aquele negócio de falar assim: eu ganhei 10 almas para Jesus. Fulano ganhou 50 almas para Jesus. Mentira. A Bíblia diz que é Ele. É Deus que acrescenta. É Ele que acrescenta, porque a igreja é dele. Deus, Ele usa os seus servos. Nos usa para falar, nos usa para pregar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence e Ele coloca na igreja. Nós não somos nada. A igreja vive em progresso constante. E para nós encerrarmos nessa noite, a igreja espiritual, irmãos, ela vive sujeita a perseguições. Ela vive sujeita à perseguição. Atos 5,18. Deitaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Aqui fala de Pedro e de João. Por eles terem curado aquele coxo lá na porta do templo. Eles levaram eles para a prisão. Prenderam eles. E começaram a interrogá-los. E disseram: olha, não fale mais no nome desse Nazareno. E Pedro agora fala assim: olha, o que vocês acham mais importante? Obedecer a Deus ou aos homens? Aleluia. Ninguém vai nos impedir de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Eles foram presos, mas a Bíblia diz que o anjo foi lá de noite, tirou eles da cadeia e falou: volta para lá, continua pregando, continua anunciando, continua falando, porque a igreja, irmãos, ela é perseguida, mas ela não desiste. Ela é perseguida, mas ela não cala a boca. Aleluia. A Bíblia diz também, nós falamos sobre Saulo no capítulo 9, que Saulo, ele se levanta, pede até carta de autoridades para perseguir a igreja. E a Bíblia fala que ele entrava nas casas, espancava os irmãos, mas quando ele fazia isso, sabe o que acontecia? Ele pensava assim: hoje eu vou acabar com aquela congregação ali, hoje eu vou acabar com aquela congregação. E ele chegava ali onde estavam os irmãos reunidos, botava todo mundo para correr. Aí um corria para Samaria, outros corriam para Éfeso, outros corriam para Icônio, e espalharam por todo o Império Romano. E ao invés da igreja acabar, a igreja aumentava. Então, irmão, perseguição não acaba com a igreja. Hoje eu fico observando muitos crentes aí: meu Deus, vai levantar comunista no Brasil, vai acabar com a igreja brasileira. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Perseguição não acaba com a igreja, não. O que acaba com a igreja é crente descomprometido com o reino de Deus. É isso que acaba com a igreja, crente dando mau testemunho. Mas perseguição não acaba com a igreja de Deus vivo. A igreja era perseguida, e quanto mais perseguida era, mais a igreja crescia. São João 15, versículo 20, Jesus falando: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Não é o servo melhor do que o seu senhor. E hoje nós queremos ser igreja, mas não queremos ser perseguidos, né? Nós queremos estar lá, no destaque, né? Nós queremos estar nas manchetes do jornal. Irmãos, essa igreja aqui, ela cresceu, sabe na onde? No subterrâneo de Roma, nas catacumbas de Roma. Os irmãos, no meio do esgoto, celebrando Santa Ceia, no meio do esgoto, no meio do fedor, fugindo dos leões, mas dizendo que Jesus é o Salvador.
Perseguição não acaba com a igreja. Chorabadecandaraias. Aleluia. Precisamos, irmão, ter mais compromisso. Precisamos ser mais espirituais. Precisamos ser mais crente. Precisamos ter mais confiança no poder de Deus. Alabarabanai. A igreja não mudou, irmãos. A igreja é a mesma. Alguém pode até dizer, mas isso aí era a igreja primitiva, pastor. Irmãos, igreja é igreja. Igreja é a mesma. A igreja primitiva, ela era composta de pessoas semelhantes a eu e você. Pessoas falhas, pessoas deficientes, mas pessoas que queriam, se esforçavam para obedecer o seu Salvador, que mesmo com as suas limitações, eles diziam, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, abacodecandalaias. Que nós possamos também nessa noite, eu poderia falar mais, mas eu quero parar por aqui. Que nós possamos nessa noite também dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Dar liberdade para o Espírito nos encher. E nos usar nessa última hora. O Brasil precisa, irmãos, é de igreja espiritual. Precisa de crente cheio do Espírito Santo. E vamos aí adorar a Deus. Vem cá, meus irmãos, pega a viola aí. Minha garganta não me ajuda não, mas vocês vão me ajudar. Vamos navegar no oceano do Espírito nessa noite. Tem crente espiritual aqui? Levanta aí. Vamos levantar, vamos